Olá, seja muito bem-vinda a essa aula do Macaquinho Kik. Eu estou muito feliz por você estar aqui. E olha, antes de começar essa aula, eu quero te dizer que eu dividi ela em partes para que fique mais fácil e você se sinta também como uma das minhas alunas. Então, essa não vai ser aquela aula lero-lero, né, que é só um sapeca. Não, é um passo a passo completo do mesmo método que eu ensino às minhas alunas. Eu estou passando um passo a passo aqui para você. Então, olha, já pega aí um papel e caneta para você anotar todas as dicas, porque as dicas que eu te aplicar aqui para você seguir esse passo a passo, você também pode aplicar aí, principalmente se você está começando a fazer bonecas de pano. E antes de começar, eu quero te dizer que o link para você fazer o macaquinho, ele tá aqui, olha, na descrição desse vídeo. Então, clica aqui que você vai ser direcionado para uma página onde vai estar de forma detalhada tudo que você vai levar ao adquirir o molde. E olha, um recado importante. Ao adquirir o molde, você não receberá apenas o molde do corpo do macaquinho, não. Eu também preparei uma aula completa, com passo a passo, também de forma detalhada, para você aprender a fazer a camisetinha, uma batinha, uma bermudinha, a bermudinha unissex ali para você fazer para os macaquinhos. Então você tem muita coisa para explorar, além de fazer também o corpinho do macaco. E olha, não se esqueça de curtir aqui o meu perfil, de começar a me seguir, clicar ali no link de notificações, que agora, ó, vou vir com muita aula para você aqui, com muita dica, muito passo a passo. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, se você ainda não conhece. Eu vou deixar o link também aqui abaixo. E lembrando mais uma vez, ao adquirir o molde do Macaquinho Kiko, você vai poder ter acesso às aulas das roupinhas e mais outras dicas também, e mais um e-book fantástico com moldes em tamanhos reais. Então, olha, não fique de fora, não perca essa oportunidade, clica no link abaixo, olha, e vem ser minha aluna, aprender a fazer bonecos de pano para brincar com qualidade e se destacar no mercado por fazer bonecos para brincar, e também aquele boneco que encanta não só as crianças, mas as mamães também, pela qualidade. E olha, agora vamos para o passo a passo, e no final dessa aula, deixe nos comentários o que você achou, se foi fácil o passo a passo, e se você tem alguma sugestão também de aula para que eu possa trazer aqui e trazer esse passo a passo detalhado para você. Até mais, e mais uma vez, obrigada! Agora eu vou começar o passo a passo, mas antes eu só quero falar dos tecidos para você fazer aí o seu macaquinho. Aqui eu estou usando a Tricoline pele de boneca, aquele algodão pele de boneca do Fernando Maluí, mas você pode usar a Tricoline, pode ser tricoline lisa, pode ser tricoline estampada, você pode fazer na malha, você pode fazer em algum material que seja mais fofinho, dá para fazer uma pelucinha bem baixinha, enfim. Esse é um molde versátil que você pode aí diversificar os tecidos que você tem. Então, olha, comece fazendo então um de teste, usando até mesmo os retalhos. Pode até fazer um macaquinho bem colorido. Como você viu no início, ele pode ficar com ou sem roupinha. Aqui eu deixei ele peladinho para ir mostrando a sequência para você. Um passo também muito importante que eu quero que vocês façam aí é o seguinte, é você, depois que você tiver com seus moldes em mão, que você transfira os seus moldes assim, olha, para um papel cartão. É muito mais fácil na hora de riscar no tecido, e um molde que vai durar muito mais do que você apenas posicionar um papel fininho. Então, transfira os seus moldes todos para um papel cartão ou para uma cartolina, capa de caderno, enfim, o que você tiver aí, desde que seja um material mais durinho. Lembrando também que eu gosto sempre de dobrar, de vincar o meio, porque a gente até mesmo corrige, né, se tiver alguma falha, se você cortou alguma coisinha errada fora do molde aí, é bom você corrigir. Essa parte da frente também é bom você também dobrar e fazer uma pequena correção caso você tenha cortado diferente. No mais, as outras partes podem ficar inteiras, a não ser o corpinho da parte da frente também. Eu gosto que fica essa margem aqui para dobrar. E se lembre sempre de marcar aí onde vai ser braço, perna, enfim, todas essas marcações são importantes aqui no seu molde. A forma de cortar vai ser o seguinte: aqui tem pernas e braço, você vai riscar duas vezes perna, duas vezes braço. O rabinho uma vez, esta parte da cabeça vai ser duas vezes. Essa parte aqui também será duas vezes, porque eu vou te mostrar que você vai fazer ela de uma forma diferente, que eu trabalho aqui, vai ser dupla.
Não é como às vezes você tá acostumado que é pôr só um tecido e passar um zigue-zague. Ser assim, Dani? Pode, porém eu não gosto porque fica um acabamento feio. Então eu vou te ensinar você a fazer um acabamento de primeira qualidade aí, que realmente você vai se surpreender e não, olha, e não vai desmanchar a costura nem nada, vai ficar perfeito esse acabamento. Então, essa parte aqui da frente vai ser num tecido de cor diferente 2 vezes. A parte das costas, você vai riscar, vou mostrar direitinho, também vai ser 2 vezes, mas para formar uma parte inteira. E por que que o corpinho tem essa diferença, a parte da frente e das costas? Primeiro que eu queria que a costura ficasse, aqui ainda não fechei, na parte central, né, para ficar mais fácil na hora de costurar, melhor do que ficar aqui na lateral. E você fazendo um pontinho bem feito, esse aqui fica praticamente invisível. E eu também queria que o rabinho ficasse embutido assim como braços e pernas. Ficando embutido fica muito mais fácil. Dani, não quero fazer com a costura nas costas. Dá pra você fazer sim, usando apenas a parte da frente. Porém, você vai ter que deixar uma abertura aqui na lateral e o rabinho, caso você, às vezes você nem queira colocar o rabinho, mas se você quiser colocar o rabinho, você vai ter que costurar este rabinho aqui à mão depois. Como isso aqui é uma peça para criança brincar, então eu prefiro que seja tudo embutido com as costuras reforçadas. Então, olha, aí vai ficar a seu critério. Quer fazer com a costura na lateral? Não tem problema, basta apenas você deixar uma margem que, olha, como eu vou explicar, de costura aqui para ficar mais fácil na hora de embutir. Mas sugiro que você faça assim, pelo menos uma peça para você ver a diferença que é. Então é isso que eu quero, a primeira parte, né, o primeiro passo que eu quero que você faça. Transferir os seus moldes para um papel cartão para que ele fique mais duro. E o próximo passo que eu vou te passar agora vai ser riscar todo isso aqui no tecido. E eu vou começar com essa parte mais clara. Já vou deixar aqui do avesso. Aqui também pode ser uma tricoline bege, aqui eu tô usando também o pele de boneca. Para riscar, você pode usar uma caneta que apaga com ferro ou um lápis 6B. Eu vou usar o lápis 6B porque minha caneta acabou. Mas fica aí a seu critério. A primeira coisa, aqui o tecido já tá do avesso e eu já vou riscar. Olha, lembrando que aqui, olha, está posicionado, tá vendo? Essa até mesmo, essa linha aqui do meio me serve como de guia para que eu posicione o molde na linha do tecido, gente. Aqui, tá vendo, ó? Aqui está a auréola, então eu vou posicionar nessa linha aqui. E até para ficar mais fácil para eu marcar na parte da frente, eu já vou riscar aqui até um pouquinho mais forte, com onde já tem o gabarito. Nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui, eu mostro como que você risca, corta, vaza esse meio aqui de forma fácil. Então, se você quiser assistir, é só depois que terminando essa aula, corre lá no meu Instagram, o link tá abaixo da aula, pra você ver como que faz isso, porque fica muito mais fácil. Olha, vira um gabarito. Ele vai ficar assim, tá vendo? Vazado. E olha como ficou facinho pra riscar. Eu vou separar essa parte aqui, porque como eu não preciso de 4 orelhinhas, eu só quero uma parte na parte clara e uma parte na parte escura. Então aqui eu vou cortar. E aqui eu vou abrir. E o que sobrar, você pode reservar, tá? Sempre, esses retalhinhos a gente sempre aproveita depois pra fazer a orelha. Na orelha, você viu que tem 2 marcações aqui pra fazer uma preguinha. Então, já deixa marcado aqui também pelo lado do avesso pra ficar mais fácil. Então, eu risquei uma e vou riscar a outra. E marco a pence. Aqui eu reservo. Tá vendo? Esse retalhinho sempre guarda, que sempre dá pra aproveitar pra alguma coisa. Depois que eu risquei, vou passar para o tecido principal. Aqui eu escolhi pra fazer um macaquinho todo marrom, mas ele fica lindo também numa tricoline de poá. Ele vai ficar lindo numa tricoline marrom. Enfim, use sua criatividade pra fazer um macaquinho bem bonito. Eu sempre guardo os meus tecidos, já pele de boneca, sempre do avesso, porque assim eu não tenho aquela dificuldade. Assim, quando eu já compro, eu sempre compro em grande quantidade, então eu já chego, já viro tudo pro avesso, porque eu acho que fica muito mais fácil. Aqui eu tenho, tá meio amarrotadinho, mas não tem problema. Então aqui eu gosto sempre de começar assim, olha, posicionando as partes que vão ser duplas. Que são, primeiro eu vou riscar as pernas e os braços. Lembrando sempre de já deixar marcado uma abertura para depois virar as perninhas. Uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu risco, eu gosto de colocar num alfinete para segurar essas partes. E já gosto de separar também este quadrado aqui das pernas e braços.
E eu aproveito esses pedacinhos pra já tirando as partes. Aqui eu tô com uma parte da frente, lembrando que a parte da frente é apenas uma vez. Então, eu vou riscar uma vez ela inteira. Já marque o lugar onde você tem que fazer as costuras. Porque aqui, olha, você vai ter uma primeira linha onde você vai costurar neste risco. E aqui vai ter os braços. E da mesma forma aqui. No molde já tá marcado exatamente uma margem de costura aqui para você já costurar, para não dar diferença aí no tamanho do seu macaquinho. Então, já marca, vem com uma régua e já faz aqui, olha, uma margem já de meio centímetro aqui e uma margem aqui embaixo, porque você sabe que você vai ter que costurar nesta margem aqui, exatamente em cima desta margem, desta forma. Da mesma forma, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui, olha, que depois eu corto para riscar as costas. Da mesma forma, você também marca aonde vai ser a margem de costura, porque a gente precisa costurar parte da frente e parte das costas da cabeça. No molde vai ficar meio estranho esses dentinhos aqui, olha, mas eu gosto, que é para você saber, né, realmente aonde você tem que marcar, colocar o rabinho e aonde você vai deixar aberta para o enchimento. E essa sobra aqui, ela faz com que fique mais fácil na hora de você encher aí o corpinho do macaquinho. O próximo passo é finalizar os moldes com a cabeça. Então, eu já deixo ela dupla. Aqui está dobrado, né, a cabecinha do macaco. Então, aqui eu vou riscar, contornando a volta toda. Quando você tiver com um papel cartão, você vai perceber que é muito mais fácil na hora de você riscar. E também sempre lembre de marcar aqui, olha, o meio com um pique, que isso aqui será muito útil. Gosto de colocar também um alfinete aqui para cortar. As partes estão cortadas e eu quero agora fazer uma observação. Aqui eu não mostrei, mas eu já tinha riscado o rabinho e também já tinha pegado um retalhinho aqui, já posicionado aqui a orelha. Eu vou reservar, porque você vai ver no molde, quando você tiver com o seu molde em mãos, você vai ver que vai ter partes que você vai costurar no risco e outras que você vai cortar no risco. Essas partes aqui, olha, acima aqui, olha, do corpinho, aqui do corpo, aqui embaixo e aqui na cabeça, você vai cortar no risco. Então, aqui, ó, lembra que aqui já tem a margem de costura que você já vai deixar riscado no molde. Então, essa outra parte que você vai cortar no risco. É só aqui embaixo, porque se você cortar essa lateral aqui também no risco, o seu macaquinho vai ficar magrinho. Então, aqui eu já pensei dessa forma aqui, pra ficar exatamente do tamanho, né, programado do molde. Então, aqui embaixo, onde vai encaixar a cabeça, depois você vai costurar as pernas, você corta no risco, da mesma forma aqui na parte das costas. Porque assim você posiciona direitinho no molde. E aqui, olha, na parte da cabeça eu também tenho que fazer uma margem de meio centímetro, aonde tá marcada aqui. Onde eu vou costurar depois. E aí eu vou também cortar aqui embaixo no risco. Vai ficar desse jeito e você precisa prestar atenção nesse passo, que é muito importante. Se você não cortou no risco, a única diferença é que o pescocinho aqui ele vai ficar maior. Mas aí você depois, numa próxima, você lembra que tem que cortar seguindo as orientações do molde. Agora, pro próximo passo que você precisa dar sequência aí pra fazer o macaquinho, vai ser o seguinte. Partes do corpo, você vai reservar, ó, corpo frente e corpo costa, você não vai usar agora, então reserva. Cabeça agora também, eu vou deixar ela aqui um pouquinho. Você vai precisar agora dessas partes aqui, olha, parte da orelha. Então agora a hora que porque você vai na máquina, vai ser esse processo aqui, olha. Você vai primeiro agora costurar as partes para você já agilizar. Vamos começar aqui pelo rabinho. Rabinho você vai costurar no risco, lembrando que aqui são partes enviesadas, partes que ficam esticadas, então recomendo que você costure num ponto bem pequeno
e você dê 2 costuras à volta toda, porque na hora de encher e de virar esse rabinho, ele não estoure, né, não estoure a costura. Então, costure 2 vezes de forma bem reforçada. Da mesma forma, aqui, olha, gente, isso aqui é o mesmo processo de você costurar uma bonequinha de pano. Eu tenho certeza, se você tá nessa aula, você já costurou uma bonequinha de pano, então você vai saber fazer perfeitamente. Então, as pernas e os braços você também vai costurar no risco com uma costura bem reforçada. Na parte da orelha também da mesma forma, você não precisa se preocupar com essa prega que ela vai depois, você também vai costurar no risco as 2 orelhas. Agora, a parte da frente aqui, que é bem importante, eu quero que você também costure exatamente a volta toda aqui, ó, dessa mesma forma aqui, olha. Aqui também vai ter 1 centímetro de costura, aqui também vai ter uma margem, mas aqui não é... Você pode marcar e depois a gente corta, você pode cortar no risco aqui. Mas o que eu quero que você faça? Aqui embaixo vai ficar aberto e eu quero que você costure, uma costura só, nem precisa reforçar essa volta da cabeça. Então, eu quero que você vá na sua máquina e você faça todas essas costuras. Eu vou na minha, eu não acho necessidade de mostrar, porque é só uma costura à volta de tudo, da forma que eu te expliquei aí. Costurei, então aqui tá frente, né, e costa das minhas orelhinhas. Eu gosto de deixar da mesma cor a parte do rostinho aqui, que eu acho que fica bem bonitinho. Você agora vai refilar essas orelhas, pode ser com a tesoura de picote ou uma tesoura comum. Aqui também já costurei, veja que eu só passei uma costura e agora eu vou também refilar. Depois que eu refilei, tá vendo essas voltinhas aqui? É necessário que você dê piques para virar direitinho. E olha, lembrando que essas partes você precisa costurar exatamente em cima do risco para que fique certinho e não dê defeito depois. Aqui eu aproveitei que eu já estava com uma linha clara na máquina, recomendo que você também faça isso, porque um capricho faz toda a diferença na hora de você fazer essas suas peças. Então agora você já deixa aí o seu ferro de passar ligado. Gente, olha, não existe a gente querer fazer um trabalho bem feito se a gente não tem um bom ferro ali do lado da gente. Eu falo que o ferro de passar, ele é amigo da artesã. Então, não tenha preguiça, porque essa parte você vai precisar passar no ferro. Eu gosto de passar as orelhinhas e essa parte aqui. Então, eu vou virar. E olha, você vai abrindo bem essas costuras antes de ir lá no ferro. Tá vendo? Quando você abre e você não vai no ferro, se você levar isso aqui na máquina e já costurar, não vai ficar um acabamento legal. Então, faça realmente direitinho. Eu vou no ferro de passar e vou passar essas 2 partes aqui para que fique certinho. Depois que você passa, vai ficar assim, gente. Olha que graça que fica. E como aqui já é um tecido clarinho, olha, até aqui pela sombra aqui você já consegue ver. Se você riscou com a caneta que apaga com ferro, óbvio, é claro que isso aqui na hora vai sumir. Então, risque com um lápis, porque olha aqui, ó, até aqui na sombra dá pra ver e fica muito mais fácil. Que aí você vai voltar com o seu gabarito e vai posicionar, assim, você coloca assim, olha, contra a luz, que você consegue posicionar exatamente no lugar que tava pra você riscar aqui novamente essa parte da frente, de forma que ele fique certinho aqui, olha. Só de olhar assim eu sei que tá certinho. E aí eu vou riscar novamente, porque essa parte aqui vai por cima. Então, aqui se você já tem aquele medo de fazer rostinho, isso aqui é uma ótima opção. Porque você agora já vai riscar, você já pode até pintar. Esse rostinho aqui você pode pintar ou você pode bordar ele. Vai ficar aí o seu critério. Então, você só marca novamente. Pronto, olha, já tá marcado certinho aqui, tá na mesma altura, tudo direitinho. Aqui, ó, se você quiser fazer agora, até recomendo que fique um tracinho aqui, ó, você pode até vir com a régua, de forma porque vai ficar certinho esse traço. Pronto, olha. E vai ficar um rosto assim, olha, perfeito mesmo na hora de aplicar, de você desenhar. Como eu falei, quer pintar isso agora? Pode fazer que não tem problema.
Um outro detalhe que eu quero que você faça no ferro, lembra das preguinhas? Então, você vai vincar essas preguinhas aqui, olha, na orelhinha. Você vai medir do mesmo tamanho, porque ficando elas passadinhas aqui, gente, já fica certinha a orelha. Então, essa parte da frente tá quase pronta. O que que você vai fazer? Agora você vai pegar a cabecinha, aqui tá frente e costas, e eu vou refilar aqui, ó, já com uma margem de costura. Eu vou colocar aqui primeiro com 1 centímetro e depois eu tiro mais. Eu vou pegar uma dessas partes aqui, essa parte que está riscada. Aqui não tá riscada, você já deixa reservado para a parte das costas. Você vai pegar, lembra que eu falei, marque o meio aqui que você vai precisar? Então, você vai marcar o meio, vai achar o meio aqui certinho e vai riscar. Você pode não é riscar, você vai passar, você vai vincar assim, olha, com a mão. Riscou? Tá vendo? Aqui vai ser o lado direito. Aqui é o avesso onde eu risquei. Aqui é o lado direito. Aqui tá o vinco. Se você até quiser passar no ferro direitinho aqui, gente, mas não tem necessidade. Aqui só você vincando com a própria unha já dá. Aí você vai pegar essa parte aqui também, você vai dobrar ao meio. Você também vai vincar. E aí, você vai posicionar aqui, olha, certinho. Gente, olha como fica facinho de fazer quando você passa. E aqui, você vai posicionar aqui, olha, meio com meio. Aqui já não tem erro mais, ó. Você vai medir certinho aí, se ficou certinho os dois lados, você pode medir, mas aqui eu sei que tá certinho. E aí, eu vou colocar um alfinete aqui no meio, pra não escapar, isso aqui não ficar torto. Quanto mais a gente conferir, melhor fica. Então, o que você pode fazer? Você pode ainda dobrar ao meio de novo. E conferir, sabe, se tá aqui, olha. Se tá certinho, porque às vezes você pode sim ter costurado um pouquinho fora do risco, pode ter dado alguma diferença. Você pode jogar contra a luz assim, ver se tá tudo certinho. Tudo no jeitinho, para que não fique tortinho esse rostinho. Você seguindo esse passo a passo, não vai ter erro na hora de você fechar a cabecinha. Como eu falei, você pode agora, eu vou te mostrar como que fica e a costura. E aí, você pode, depois, em sequência, você pode pintar isso daqui e deixar secando enquanto você prepara as outras coisas. Porque, assim, enquanto seca, gente, você faz. E a hora que você vira, fecha o seu macaquinho, ele tá prontinho. Só deixar, ajeitar alguns detalhes que não vai ter erro. O que eu tô te ensinando é porque o seu macaquinho fique com este acabamento aqui, olha. Tá vendo? Esse acabamento bonito aqui. Isso aqui, olha, a mamãe pode lavar, levar na máquina, que isso aqui não vai desfiar. Ao contrário, se você colocar apenas um tecido e passar um zigue-zague, olha, tá vendo? Você vai fazer, aqui eu coloquei até uma linha bege, mas aí vai ficar ao seu critério. Agora eu vou passar uma linha palha, porque é o que eu tô na máquina, tá vendo? Ó, você vai contornar a costura, aqui vai ficar também embutido. Olha como que fica lindo, lindo, lindo. Então, é isso que você está aprendendo agora, a fazer este acabamento. Agora, você vai na máquina de costura e bem aqui na beiradinha, você vai fazer um pesponto à volta toda aqui. Pode ser na cor dessa linha begezinha ou até mesmo dessa cor de linha que você tá costurando aí, de uma cor mais escura. Só não deixa no contraste. Por exemplo, você tá fazendo um macaquinho no tecido preto, aí não acho que não fica legal você fazer um preto aqui. Aliás, não existe regra, né, no artesanato para fazer bonecas. Você vai escolher o que for melhor. Então, eu vou na máquina, eu vou começar aqui embaixo e vou contornar bem na beiradinha aqui, olha, num ponto bem bonitinho, ponto reto mesmo, não precisa ser ponto zigue-zague, essa volta toda. E assim ficou a costura. Olha que bonito que fica, gente. Eu acho que fica um acabamento impecável. É aquele acabamento que dá orgulho de você presentear e vender assim aí a sua peça. Olha, muito bonito mesmo. E olha, a parte da frente tá pronta. A questão de parte de costura, aqui tá prontinho. Se você quiser agora, como eu falei, quiser pintar, você vai fazer do jeito que você já tá acostumado aí. Você vai colocar um pingo de tinta, vai pintar o olhinho. Pode bordar também, que fica muito legal. Eu gosto muito do bordado. Você pode bordar aqui, bordar o narizinho, bordar a boca. Eu vou reservar e depois eu faço isso. Aproveitando já que eu tô com o corpinho, o que você já pode fazer?
Aqui, olha, eu esqueci só de marcar o meu meio. Como eu falei, é muito importante a gente trabalhar com os meios aqui da nossa peça. Onde é o meio da frente, aqui do pescoço. E o meio aqui, olha, das perninhas. Então, eu já vou aproveitar aqui. Você já também, deixa eu só refilar aqui com uma margem de costura. Eu deixo um pouco mais de meio centímetro. E agora, eu vou posicionar aqui, olha, direito com direito do corpo, direito da frente com direito do corpo, e vou posicionar, olha, meio com meio, meio da cabeça, com meio do corpo. Lembra aquela margem de costura que eu falei pra você fazer? Então, é agora que você vai costurar em cima dessa margem, olha, as margens aqui tem que bater tanto da frente quanto das costas. Você vem e passa uma costura bem reforçada aqui, tá? Bem reforçada mesmo aqui. Eu vou trocar a linha da minha máquina, que a minha linha ainda tá clara, mas eu vou te explicar. Parte do corpo, o que que você vai fazer? Você vai costurar essa parte do meio aqui das costas. Então, você vai dar um retrocesso, vai costurar, vai deixar aqui aberto para encaixar o rabinho, vai costurar aqui, lembra-se, dá o retrocesso, deixa aberto e costura aqui. Essa é apenas da parte das costas, porque depois de você costurar a parte das costas, você pode, deixa eu só refilar aqui também. Costurou a parte das costas, pode cortar, já costurar a parte da cabeça aqui também. Pronto, porque depois que eu cortar, ó, eu vou costurar aqui, costura aqui, deixa aberto, costura aqui, deixa aberto e costura aqui. E depois que eu costurar, eu posso emendar aqui, olha, com a parte da cabeça, a parte de cima. Deixa eu também só refilar aqui. E agora eu vou trocar a linha. Lembra que eu falei que a parte o rabinho, braço e perna são todas costuradas no risco? Então, eu vou na máquina e vou fazer esse processo. Eu vou costurar tudo no risco. Todas as partes aqui já estão costuradas, olha, cabeça com corpo frente. E olha, quero mostrar aqui pra você que quando eu falo que você precisa fazer uma costura extremamente reforçada, e não é uma vez não, gente, aqui tem umas 3, 4 costuras. Porque essa parte da cabeça aqui, ela precisa ser bem reforçada para que aguenta, tá? Porque aqui vai ficar bem cheio. Então, precisa sim desse reforço. Olha aqui, tem 4, então acho que tem umas 3 costuras num ponto bem pequeno. Eu ainda não costurei aqui, só porque eu queria mostrar. Aqui, como eu falei, olha, eu costurei, dei um retrocesso, eu fui e voltei. Aqui a costura também está muito reforçada aqui, dá pra você ver nas costuras aí o tanto que tá reforçado, ficou aberto onde vai encher e costurei aqui. A parte da cabeça aqui é depois eu também me posicionar aqui, olha, meio com meio e costurar aqui, olha, a parte aqui da cabeça do meio das costas. Essa costura eu gosto de deixar ela um pouquinho aberta. Aqui, ó, você vem aqui, abre as costuras, posiciona e passa uma costura aqui. Agora, essas partes aqui, olha, pernas e rabinho e o braço aqui já tá toda costurada também de um ponto reforçado. Eu vou refilar tudo isso aqui para poder, e depois que eu refilar, eu vou refilar, gente, é cortar, viu? Vou cortar a volta toda e depois que eu cortar, eu vou virar para o direito para começar a montar o macaquinho. Aqui eu tô virando o rabinho. Eu sempre começo, e por isso que eu falo, reforcem bem a costura, porque como aqui é a parte enviesada, se você não reforçar, na hora que você estiver virando este rabinho, ele vai estourar as costuras. Então, ele é fácil sim de virar, não é difícil, porém, ele precisa desse cuidado na hora que você vai virar, que é uma costura muito bem reforçada, senão, na hora que você for encher o seu rabinho aí, ele vai dar uma
você vai ter surpresas, né? Que você vai ter que virar pelo direito e refazer as costuras, ou até mesmo descartar e ter que fazer outro. Então, já desde o início, não tenha preguiça, passe costuras reforçadas, bem reforçada mesmo. Já aconteceu de fazer algumas peças, alguns outros macaquinhos, não exatamente esse, e não encher o rabinho, deixar ele assim, olha, só o rabinho murchinho também, assim, olha, fica a seu critério. Se você quiser deixar ele aqui, assim, olha, sem nada, é só você passar ele e pronto, ele já vai estar prontinho. Mas se você quiser encher, depois você enche. Todas as partes aqui já estão costuradas, gente. Olha que rápido, você vai se surpreender mesmo na hora de fazer o macaquinho e seguindo essa sequência. Antes de costurar, primeiro agora você vai posicionar a orelhinha aí onde tá marcada. Mas se você não marcou aí no seu molde, uma noção aqui vai ser nessa voltinha aqui, olha, você posiciona. As preguinhas são para cima, tá? Então não é preguinha, ela não é para baixo assim, senão vai ficar errado. E elas têm que ficar na mesma altura, na mesma direção. Então eu vou colocar aqui, olha, bem no rumo aqui, olha, dessa dobrinha. Você pode marcar, deixa eu marcar aqui, vai ficar mais fácil. Marcar dos dois lados. Eu gosto de marcar e de ir conferindo certinho. Vou dar só um piquezinho aqui. Agora eu coloco. Eu gosto de colocar abaixo da marcaçãozinha ou do pique aí. Gosto de colocar um alfinete. Eu coloco até 2, na verdade. Sempre coloque o alfinete para o avesso, para não correr risco de você machucar. Olha, e sempre assim, olha, coloca aqui, olha, costura com costura, e você vai medindo realmente se as orelhinhas estão do mesmo tamanho, na mesma altura, para que depois você, na hora que você virar, você não tenha uma surpresa. Aqui tá ok, então eu só vou colocar mais um alfinete aqui. Agora, eu vou posicionar os braços, mas antes, o bracinho você tem uma opção. Você pode posicionar ele dessa seguinte forma, você pode já colocar o bracinho para baixo. Deixa eu ver se eu não peguei braço nem perna, porque como os braços e as perninhas são bem compridinhos, não tá certo, para não correr risco. Então, você pode pregar ela da seguinte forma, ó, com esse movimento aqui, ó, só apenas encaixar. Mas eu uso um truquezinho nas minhas bonecas, gente, isso aqui eu já ensino para as minhas alunas, agora vocês estão sabendo deste meu truquezinho aqui. Você vai encontrar, olha, você vai pegar aqui, olha, costura com costura, vai encontrar aqui, e aqui também costura com costura. Você vai deixar assim, olha, bem certinho, eles têm que estar exatamente do mesmo tamanho, e vai ficar assim, olha, as costas, aqui onde vai ficar a abertura do enchimento, um virado para o outro. E aqui, eu vou dar um pequeno pique aqui, olha, eu vou tirar mais ou menos aqui, olha, nessa lateral aqui, eu vou tirar mais ou menos meio centímetro, e vou fazer uma diagonal aqui. Dessa forma aqui. Perceba que deste lado aqui eu nem tiro, eu só tiro mesmo nessa diagonal. Por que fazer esse corte? Eu acho, na minha opinião, que os braços se encaixam melhores aqui e ele fica com uma caída. Ele vai ficar com a costura pra frente, porém ele tem um movimento mais bonito, né, na minha opinião. Tá vendo, ó, vai ficar assim, ó, ele consegue fazer um movimento, ele tem uma caída mais bonita. Então, aí agora é só você posicionar, ó, tá vendo? Ele cai certinho aqui. Aí você posiciona o braço na altura que tá marcado já aí, certinho, da medida para baixo, né? Eu gosto sempre, gente, isso também é um truquezinho bom de você aplicar para as suas bonecas. Toda vez que você cortar, aqui tá vendo que tem uma margem de meio centímetro, eu deixo sair um pouquinho, sabe, o meu braço aqui, para não ter perigo desse bracinho escapar. Como é um bracinho comprido, não vai fazer diferença. E ficar um bracinho seguro, então a criança pode brincar, pode puxar. Tá vendo, ó? Sobra um pouquinho aqui. Do outro lado eu também faço a mesma coisa. E olha, do mesmo tanto que você deixou sobrar do outro lado, você também deixa sobrar aqui. E com as pernas eu também faço a mesma coisa, deixo sobrar. As pernas, o meio já tá marcado, aí você vai escolher aqui, olha, se você quer aquelas perninhas, né, viradinha, costura pra dentro aqui, olha, estilo boneca, ou se você quer um macaquinho
que tenha a costura também virada para frente. Eu vou manter estilo bonequinho aqui. Então, o meio tá aqui, aí você posiciona depois do meio aí, olha, você vê uma distância, você harmoniza aí a forma que você achar melhor aqui as perninhas, desde que elas fiquem na mesma altura. Certinho, deixa sobrar um pouquinho e alfinete. Pronto, aqui já está posicionado os braços e as pernas para que fique tudo certinho, que não tem erro. Aqui você pode fazer, né, um sanduichinho aqui para ficar assim, olha, certinho. Mas agora eu não vou pregar não, porque agora tá na hora, sabe do quê? Do rabinho. Lembra que na hora que você fecha as costas, aqui, gente, eu deixei esse degrau. Mas eu poderia ter falado assim, olha, na hora que você fechar as costas, você já pode encaixar aqui, olha, o rabinho. Eu não falei isso porque às vezes você ainda nem tinha costurado. Mas agora é a hora de você escolher. Você quer o rabinho um pouquinho cheio ou você vai deixar ele vazio? Eu vou vir com um pouquinho só de enchimento, eu vou colocar um enchimento, assim, eu vou distribuir um pouquinho de enchimento mesmo ao longo do rabinho, só para ele encher, não é aquela coisa dura mesmo. Gente, é um pouquinho só de enchimento. Olha, eu enchi, dá pra ver, tá vendo? Bem pouquinho mesmo, não precisa ser nada cheio. E agora eu vou encaixar aqui, olha, nessa abertura. Lembrando que essa voltinha você pode colocar, ela fica para cima. Você encaixa aí. Depois que você encaixou bem a voltinha aqui, olha, você pode deixar sobrar aqui um pouquinho. E aí você vem e passa também e finaliza aqui, olha, essa costura com uma costura também de reforço. E aqui teve realmente, olha, uma costura de reforço mesmo, para esse rabinho que, olha, nunca mais sair daqui. Agora, o próximo passo, gente, é a gente realmente costurar. Para ficar mais fácil, não ficar muito volume, você pode colocar ele aqui, puxar ele pra fora. E aí, você vai posicionar aqui, olha. Isso aí, eu gosto de colocar assim primeiro a parte das costas. E aqui eu já vou posicionar meio com meio. E aí, eu coloco já o alfinete. Se você cortou tudo no mesmo tamanho, tudo certinho, gente, não tem nada que vai dar diferença nenhuma, olha. É importante que você use também, marque aqui, olha, a costura da cabeça, que bem certinho. Uma dica que eu não falei no início é o seguinte, você pode fazer este macaquinho como se já estivesse usando roupinha. O corpinho aqui poderia ser já de um outro tecido e a cabecinha toda marrom. Ela já como se estivesse com uma blusinha aqui, ia ficar bem legal. Então, aí aqui você marca também, coloca um alfinete bem nessas costuras. Primeiro eu vou nas costuras principais aqui, que é a emenda do pescoço, porque é extremamente importante a gente ter uma emenda bonita aqui, pra ficar bem feito mesmo este macaquinho. Olha, depois que eu encontrei meio aqui, eu encontro o meio da cabeça, acerto direitinho a cabeça, também não tem por que desencontrar, porque as duas foram cortadas exatamente do mesmo tamanho. Olha, quanto mais alfinete você colocar, melhor é. Porque você tem certeza que agora o seu corpinho aqui vai ficar certinho. E aqui, olha, também já vou tirar um dos alfinetes do braço e vou prendendo tudo. Certifique-se que essa lateral aqui não tem nenhuma parte do bracinho e nem da perna para você não costurar e depois você passar raiva ali na hora. Depois que você reforçou a costura, tem né, coisa para desmanchar. Olha que pacotinho de alfinetes. E é assim que vai ficar, olha. Vai ficar esse pacote e você vai costurar tudo em cima do risco, baseado aqui, olha. Tá vendo que aqui, olha, como ficou parecendo que é um risco só. Quando você faz certinho, olha, desce a cabeça, encontra aqui as costuras do corpo. Certinho, gente, não dá erro. É o único, né, que você, como eu falei, é você sempre tomar cuidado para que não pegue aqui nessas costuras laterais os braços nem as pernas. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costura à volta toda. Gente, é uma costura assim bem pequena e eu também passo duas vezes já é o suficiente, num ponto pequeno, lembrando sempre de reforçar aonde tem as orelhas, aonde tem os braços e também aonde tem as pernas. Faça essa costura de reforço. Faça uma primeira costura, depois você confere e faça a segunda. Desse jeito, gente, não tem erro. Isso aqui realmente é um brinquedo,
então ele precisa ser seguro. Segue essas orientações que você vai fazer um macaquinho, gente, bem reforçado mesmo. Então eu vou fazer todas essas costuras e volto em seguida. Tudo costurado, e olha como que ficou, gente. Você tem que sempre conferir se deu tudo certinho as costuras, se não ficou nada preso. A costura, gente, aqui eu esqueci de falar pra você, mas tá em tempo. Você precisa fazer um retrocesso bem aqui na emenda do pescoço, porque aqui é a costura mais grossa, então você precisa de um lado e do outro fazer um retrocesso. Como aqui eu costurei com um ponto de 1,5, né? Primeiro eu costurei com ponto de 2, depois 1,5. Não tem perigo, eu não reforcei com retrocesso aqui, olha, nas pernas e nem nos braços. Mas se você costurou com um ponto mais larguinho, recomendo que você faça um retrocesso. Então aqui não parece, mas tem duas costuras extremamente bem reforçadas. Agora o que você vai fazer? Você vai virar tudo isso aqui para o direito. Depois que você virou, você vai vir que com o pincel ou com o enchedor de boneca, e você vai assim abrindo as costuras, bem bonitinho mesmo aí do seu macaquinho. E um outro truquezinho que eu gosto muito de usar nas minhas peças aqui, olha isso aqui, ó. Você pegar aonde tem a emenda aqui, olha, você dá uma torcidinha para as costuras chegar bem no lugar. Eu esqueci de falar para você. É necessário, se a sua costura aqui ficou muito larga, você dá pique. Aqui eu não dei pique porque realmente a costura ficou bem estreita, a costura aqui ficou mais estreita, mas se você deixou uma costura larga, é necessário você dar pique por dentro para que fique certinho. E olha como ficou a carinha desse macaquinho, gente. Olha, ele nem tá pronto, ele já tá com uma carinha muito simpática mesmo, muito, muito bonito. Olha, então agora eu vou encher e eu vou gravar uma aula especial, tá? Que eu sei que tem muitas meninas que têm dúvida de como que enche corretamente, se é assim, se é assado. Então, o que que eu vou fazer? Vou gravar uma outra aula, vai ficar aqui no meu canal, vai ficar, ou então eu vou deixar o link aqui pra você. Então, você assista essa aula de como você vai encher. Braços e perninhas, eu não vejo tanta necessidade assim, não é algo tão importante que influencia na hora, assim, do enchimento. Então, você pode encher realmente da forma que você já sabe encher. O que eu gosto de dizer, o que é o segredo mesmo na hora de encher todas as suas peças, porque o que eu te ensinar aqui, você pode aplicar para outras peças. Então, é a cabeça. Então, olha, no próximo passo, já que eu vou dar sequência dessa aula, eu vou mostrar como que eu faço depois dele cheio, que eu gosto de bordar, mas você também pode pintar o rostinho aí. Eu gosto de bordar o nariz, a boquinha, mas você também pode pintar. Mas vai ficar uma aula à parte de como encher esse macaquinho.